Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos de volta ao DR com Manu Eguins. Hoje a gente vai fazer um vídeo inédito. Ainda não falamos dessa cidade. É uma cidade que fica muito vizinha à minha cidade de origem, que é Belém do Pará. E hoje falaremos sobre Manaus. Um pouquinho dessa cidade que é incrível, que tem uma cultura lindíssima e que você precisa conhecer. Então, se você quiser saber um pouquinho de como chegar, como ir, que roupa vestir, afinal, onde fica Manaus? Fica aqui nesse vídeo que eu te explico um pouquinho. Manaus é uma cidade linda, eu já falei antes da abertura. Ela fica no norte do país, é a capital do estado do Amazonas. Para você que ainda não sabia, Manaus não fica no Nordeste, assim como Belém. É uma brincadeira, porque muita gente vem me perguntar se Belém fica no Nordeste. Então, eu imagino que os manauaras também sofram com essa dúvida geográfica. O Manaus fica no norte do país, é uma cidade nortista, uma cidade histórica e portuária, recheada de muita cultura nortista. Hoje, Manaus conta com mais de 2 milhões de habitantes, então, para você que levou um susto agora com essa informação, Manaus não tem só índio e não tem só selva. Manaus é uma capital grande e é desenvolvida como grandes capitais brasileiras. Então, você tem o privilégio de conhecer uma capital que realmente é localizada na floresta amazônica e que também é desenvolvida. Você vai encontrar tudo que uma capital tem. Você vai encontrar shopping, você vai encontrar prédios, bons hotéis, restaurantes, McDonald's. Você vai encontrar tudo isso. Não precisa ter medo que também não tem jacaré na rua. Como eu chego em Manaus? Muitas pessoas devem ter essa dúvida, né? Eu quero conhecer um pouco da floresta amazônica, eu quero conhecer o interior do Amazonas, partindo de Manaus, mas como eu chego em Manaus? O meio mais facilitado, como qualquer outra cidade, é através de avião. Agora, claro, dependendo da região que você está, o transporte aéreo se torna um pouquinho caro. Eu sei, no Brasil, infelizmente esse período também está piorando tudo, as passagens estão caras. Então tem que ser feita com uma organização. Eu sei que, em geral, partindo do centro-oeste, sudeste, sul, as passagens para o norte se tornam mais sacrificantes financeiramente. Mas eu garanto que você conseguir uma que caiba no seu bolso, você não vai perder a viagem. É uma cidade incrível, com bastante coisa para fazer, eu vou falar daqui a pouquinho. Outra forma de chegar até Manaus é através de transporte terrestre, seja ônibus ou seja carro. Tem muitos ônibus que eu sei que saem daqui de Curitiba, de Santa Catarina, vão até Belém, Manaus. Agora, você tem que ter em mente, se você principalmente for se arriscar numa viagem de carro, que as estradas, infelizmente, lá para a região amazônica, ainda são precárias. Então, nós temos muitas estradas em estado deplorável, que o governo simplesmente não olha. Então, você partindo um pouquinho daqui, né, debaixo do país, subindo, você vai encontrar muitos perrengues nas estradas. Então, se você tiver em mente isso, já estiver preparado, já souber o que você vai encontrar, tiver uma locomoção interessante, legal, que aguente, então talvez seja também um meio de locomoção bom para você. Outra forma de locomoção para as cidades vizinhas e estados mais próximos, inclusive do Pará tem essa forma, partindo do Pará, partindo de Belém, cidades vizinhas até Manaus, é através de barco. Então você pega um barco da sua cidade, inclusive é um meio de locomoção muito usado no norte do país, não podia faltar nesse vídeo. Pega o barco de uma cidade próxima e vai até Manaus. Você chega tranquilamente, como eu disse anteriormente, é uma cidade portuária, tem todo um arcabouço que já espera quem está vindo até a cidade de barco. Qual é a temperatura, como é o clima de Manaus e quando ir? Bom, se você já é uma pessoa atenta a Manaus e se você está procurando esse vídeo, talvez
esteja procurando como ir e informações necessárias até Manaus, você já sabe que Manaus tem períodos de, assim como o restante do Amazonas, né? Períodos de cheia, períodos de seca. Mas em todos os momentos ela é preparada para receber turista. Você pode escolher, porque não é um período, se tiver em período de cheia, não dá para visitar, não tem nada que interfira. Você escolhe o período do ano que quer ir e vai. Não tem nada que prejudique a sua viagem. Manaus é uma cidade que fica nos trópicos, né? Então ela é extremamente úmida e quente. É uma temperatura que em média varia entre 27 e 40 graus, fica por aí. Então é um inferninho nortista como Belém, como as outras cidades. Então vá preparado para uma temperatura alta e para suar muito. Não vá com uma roupa leve bastante roupa leve, né? Camiseta, blusa leve, bermuda. As pessoas usam bermuda naturalmente no norte do país, então leve. Um chapéuzinho se você não tiver acostumado e filtro solar, você vai precisar também. Se tiver um abanador também, se você não estiver acostumado com suor, leve. Onde se hospedar? Bem, como Manaus é uma capital, eu já deixei isso bem claro para vocês, ela é estruturada para te receber. É uma das cidades turísticas mais procuradas do Brasil. Então, ela tem hospedagens bacanas, tanto pelos sites de hotéis, Booking, Hotel Urbano, vou deixar todos na descrição aqui para você já ir direto, né, ver hospedagem para Manaus. E pelo Airbnb também, você encontra com facilidade. As duas regiões mais procuradas de Manaus para se hospedar é o Centro Histórico e a região da Ponta Negra. Então, você vê qual que te interessa mais para procurar aquilo que caiba no seu bolso, que você esteja procurando. Mas quanto à estrutura, não se preocupe que Manaus tem toda uma estrutura turística te aguardando. Mas o que fazer em Manaus? Manaus tem muitas coisas para fazer. Eu vou falar algumas aqui muito por alto, porque eu pretendo daqui a algumas semanas fazer um vídeo específico sobre os passeios em Manaus, para adentrar mais nesse tema, você entender um pouco mais vendo as belezas de Manaus. Mas aqui eu vou falar alguns para dar aquele gostinho de quero ir até a Manaus. Então, se você chegar lá, você quiser ir, quiser passear, quais passeios você pode procurar? Você pode fazer um passeio de barco delicioso pelo Rio Amazonas. E quando você sai, né? No caso, eu já sou da região norte, então eu já sei um pouquinho mais. Mas você sai de outras regiões, é um passeio interessante, um passeio curioso, um passeio diferente e vale a pena você conhecer. Você também pode fazer compras no Mercado Municipal Adolfo Lisboa, que você vai encontrar muitas coisas da região, então vale a pena. Eu sempre vou em mercados municipais quando eu vou visitar uma cidade, porque lá você encontra um pouco da cultura, um pouco da história, um pouco da gastronomia local. Manaus não é diferente. Você pode visitar o Teatro Amazonas, que é um espetáculo em si. A estrutura dele já é uma amostra grátis de cultura para você, então vale a pena. Se você quiser só olhar, passar na frente, já vale a pena. Ele já conta história para você. Então vá fazer uma visita ou pelo menos passar na frente, conhecer a estrutura do Teatro Amazonas. Mas agora, se você quiser se aprofundar, você pode ver um espetáculo no Teatro Amazonas. Não é muito difícil de conseguir. Tem espetáculos com frequência, então você chega na cidade, já vai dar uma olhada, já vai dar uma pesquisada, ver jornais, para ver se tem algum espetáculo durante o período que você estiver lá e, se tiver essa oportunidade, vá, porque é uma coisa única, uma coisa que você não vai se arrepender. A estrutura interna do teatro também é uma maravilha, então vá ver uma peça, um teatro, um espetáculo. Você também pode visitar o MUSA, que é o Jardim Botânico do Amazonas, então de Manaus, né? Fica em Manaus. Então você que gosta de conhecer jardins botânicos nas cidades, é uma ideia maravilhosa, é uma possibilidade boa para quem já está dentro da floresta amazônica e quer conhecer um pouquinho mais do que é um jardim botânico incrementado dentro da floresta amazônica. Outra possibilidade de passeio incrível. Então é isso, gente. Como eu prometi pra você ia conhecer um pouco dessa cidade maravilhosa. Eu tentei trazer alguns pontos mais procurados, algumas informações que as pessoas mais procuram sobre Manaus aqui nesse vídeo. Eu espero ter ajudado vocês. Então, um grande abraço e tchau, tchau!